Muito bem. Estamos mais uma vez aqui na quarta-feira, já é o nosso costume durante esse tempo de pandemia, que a gente espera que termine logo, né? E estamos chegando aí, graças a Deus. Boa noite para todos. Deixa eu ver quem eu consigo enxergar aqui. Rita, Silvana, boa noite. Dorival e Rosa. Aline Jander, boa noite. Tatiana, Rose, Célia, Fabricinha, Marlene, Rosângela, Gláucia. Esses são os que eu consigo ver aqui, tá? Eu vou pedir para a Lívia me dizer se tem mais alguém. Ivanilda, Célia, Josiane. Ivani, Josiane. Ivanilda, desculpa. A Lívia falou ali. Ivanilda, Marlene. Sim, já falei. Queridos, boa noite, viu? Para todos. Fico muito feliz da gente poder estar junto mais uma vez. A gente passa aí a semana. Esse é um momento diferenciado porque no culto a gente faz o culto, a gravação antes, né? Então a gente não tem aquele contato, a não ser com o dedo ali, né? Cumprimentando todo mundo, mas aqui é ao vivo, isso tem é algo muito gostoso, a gente mata muito a saudade dos irmãos, tá bom? E todos estão chegando aí, eu não consigo enxergar todo mundo, acho que é a Carol ali, a Andréia, Vanessinha e Daniel, A Cíntia, a Vânia Barbosa. Cíntia, Vânia Barbosa, Beth está aí também, Beth. Luciana Colombo, lá de Araras. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Eu sei que nem todo mundo está sozinho, tem mais gente aí do seu lado, então um grande abraço, um grande beijo para todos. Hoje o nosso assunto vai girar em torno de alguma coisa assim: essa pandemia tem sido um desafio para você? Qual tem sido o maior desafio para você? Você tem sido desafiado? Nós já estamos com mais de 3 meses, eu acho, ou caminhando para o 3º mês. Qual é o maior desafio que você tem enfrentado nesses dias? Para nós pastores, o nosso grande desafio é pastorear a igreja à distância. A gente não tem um retorno imediato. Eu tenho tentado contato individual com algumas pessoas, eu não consigo com todas, mas sei lá, umas 40, 50, 60 pessoas ou mais, a gente conseguiu por WhatsApp, às vezes por telefone, e eu conto muito com a ajuda dos líderes de grupo familiar, esses 13 líderes, irmãos, que estão fazendo os contatos aí com os amados. Então, é um grande desafio para mim, eu nunca me vi nessa situação, né? Então, esse é um grande desafio, estou tendo que aprender algumas coisas e tem sido legal. E eu tenho orado muito, viu, irmãos? Eu não estou falando isso para que vocês me veem como um homem de oração, mas diante da impossibilidade de estar mais perto de todos, eu tenho dedicado uma boa parte do meu tempo de trabalho à oração. Tenho orado muito por você, para que Deus te guarde, que Deus te proteja, você não desanime, você não desperdice seu tempo com coisas tolas, né? Que a sua mente esteja sempre focada em Deus, sua família, quem está trabalhando, tem emprego, seu trabalho, não se esqueça de ler a palavra de Deus. Nós colocamos aí na página da igreja um guia chamado Deus Todo Dia. Então, eu já perguntei para alguns irmãos, alguns líderes do grupo familiar, muitos estão fazendo, já estão fazendo, então isso me deixa muito feliz. Lívia, tem mais alguém que entrou aí? Deixa eu ver, a Miriam, Cecília, Clélia, Júnior, não sei se é o Júnior e a Kátia, está com o print, deve ser o Júnior, o Ju com a Grazi, muito bem. Marco, Benícia, Marco, quem mais? O Ari ou o Air? O Air. É assim mesmo, eu acho que você deve estar acostumado, pessoal, se atrapalhar. É Air com Y, viu? O Air, onde você está? Você está em São Paulo? Você está no Brasil? Onde é que você se... Bota aí pra gente saber onde você está. Tá? Eu sei que você... Gilma,
Que bom, viu? Olha que bênção. Cida chegando também. Todos são bem-vindos. Esse é um ambiente bem legal, um ambiente que a gente se sente muito à vontade, né? Junto com a palavra de Deus. E o grande desafio seu, qual tem sido o seu grande desafio, né? Aqui em casa a gente tem trabalhado, a Glaucia tem trabalhado home office aqui como professora, a Lívia também tem feito alguns cursos e tal, e a gente tem procurado, né, não deixar esse tempo passar, preencher. Eu, graças a Deus, meu trabalho na igreja de certa forma aumentou, né, aumentou bastante, então eu estou muito atarefado, mas muito feliz. Esse é o momento que a gente para realmente para estar junto com vocês. E eu queria começar cantando um cântico assim de comunhão, né? Deixa hoje eu colocar um astral lá em cima, voltarmos realmente o nosso rosto para o Senhor. Hoje é dia de alegria, hoje é dia de renovar a nossa fé. Se alguém está desanimado aí, vamos nos animar no Senhor. E eu tenho um cântico aqui, não sei se quantos conhecem, ele é relativamente novo, não é tão novo assim, mas eu acho que a maioria vai saber cantar. Vamos lá. bem, glória a Deus. Pai, nós te adoramos, nós te louvamos,
por esse momento que o Senhor nos proporciona, um momento muito alegre. A Igreja Vida em Cristo, e junto com muitos outros irmãos de diversos lugares aqui no estado de São Paulo, dessa região sudeste, talvez alguém lá do sul, do norte, nordeste, centro-oeste, talvez alguém nos acompanhando do Peru, de outros lugares, Pai. Todos estamos debaixo dessa mesma nuvem de glória, Senhor, que vai alcançar o propósito que o Senhor tem para essa noite. Eu tenho certeza, a bênção de Deus aqui, eu sinto o aroma, o perfume de Jesus Cristo nesse lugar. Que a bênção do Senhor recaia sobre cada família, cada lar, cada moço, cada moça, cada homem, cada mulher, sobre nós aqui, em nossa casa, e onde essa live estiver chegando, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a pergunta hoje é essa, né? Essa pandemia tem sido um desafio para você? Sim ou não? Se tem sido um grande desafio, pode ir colocando aí, pode escrevendo embaixo, a Lívia vai estar me passando. Para mim, é o grande desafio do meu ministério, né? Eu acho que eu sou pastor ordenado em 1988, em janeiro de 1988. Todos esses anos eu nunca vi nada igual. Pela primeira vez a gente tem que usar a tecnologia. E eu me lembro que quando eu era ainda novo convertido, eu dependi muito de um ministério chamado Ministério Jim Swaggart, um pastor que é vivo até hoje, e eu o acompanho em redes sociais e ouço ainda aqueles vídeos. Ele transmitia o culto de Baton Rouge, Louisiana, nos Estados Unidos, para o Brasil. Ele vinha dublado, né? Aqui o pessoal dublava em português, e eu era muito abençoado pela tela da TV, ali nos idos de 79, 80, 1981. E até hoje eu tenho uma linda recordação. E eu fui muito abençoado. Minha avó, por exemplo, converteu-se a Cristo pelas ondas do rádio. Um pregador falando lá em algum lugar, em alguma rádio lá na capital de São Paulo. Minha avó na Zona Norte, ouvindo a pregação por meio do rádio, entregou sua vida para Jesus e foi uma crente de um exemplo de fé maravilhoso. Então, a gente acredita que realmente Deus está presente nesse encontro que nós temos aqui. Por falar em desafio, você deve ter ouvido já falar do Dia do Desafio, né? O Dia do Desafio, ele é celebrado anualmente na última quarta-feira do mês de maio, ou seja, teve agora, mas por conta da pandemia, ele não aconteceu. Se aconteceu em algum lugar, eu não tenho registro. Se alguém tiver registro, coloque aí para nós. E o principal objetivo desse Dia do Desafio é motivar as pessoas à prática da atividade física, tá? Para que ela melhore tanto a sua saúde física quanto a sua saúde mental. E interessante que esse Dia do Desafio começou lá no Canadá. Teve a origem no Canadá, em 1983, onde o prefeito de uma cidade achou que os moradores estavam muito tristes, muito para baixo, muito deprê. Então ele convocou o povo a sair das suas casas num determinado dia e horário para dar volta ao redor do quarteirão. E aí surgiu o Dia do Desafio, se espalhou por todo o mundo. Nós já vimos até aqui no Brasil, até na nossa cidade, né? Moral da história: você pode encarar as dificuldades. Inclusive, um detalhe que eu esqueci, no Canadá o Dia do Desafio surgiu por causa do frio. Era muito frio e o povo ficava, né, encurujado dentro de casa, e o prefeito resolveu falar: não, peraí, não vamos ficar assim não, vamos lá para a rua, bota o seu agasalho, vamos dar a volta em volta do quarteirão, vamos nos aquecer. Então, moral da história: você pode encarar as dificuldades da vida como uma chateação ou como um desafio. E eles encararam a friagem e a vontade de ficar dentro de casa, encararam isso como um desafio. Não, nós vamos para a rua, vamos fazer o que o prefeito quer. E surgiu esse grande movimento que tem ajudado muita gente a colocar a sua saúde em dia, ou pelo menos dar o start, né, para a saúde melhorar. E eu, assim, pensando nesse Dia do Desafio, assim, eu me emociono muito quando eu vejo pessoas que sofrem amputação ou uma paralisia qualquer,
ou uma outra limitação, que seja congênita ou não, eu me emociono quando vejo reportagens ou alguma matéria na TV ou na internet mostrando elas superando preconceitos, especializando-se nas suas habilidades naturais, correndo atrás, fazendo por onde, colocando prótese, mesmo sem uma mão, sem um braço, sem uma perna, vão praticar esporte. Eu fico muito emocionado quando eu vejo pessoas sem visão, né, estudando, lendo com o auxílio do código Braille, gente que teria tudo para ficar revoltado contra Deus, ou se não for uma coisa muito grave que ela tenha, ficar chateado, ficar deprimido, tentar achar um culpado. Não, essas pessoas têm limitações, essas pessoas têm problemas, muitas delas nasceram com essas limitações, mas me admiro demais em ver pessoas que, apesar dos problemas que elas têm, muitas vezes são físicos, algumas vezes são mentais ou até mesmo questões sociais, elas rompem, elas vão além, elas acabam superando-se a si mesmas e dando grandes lições de vida, grandes lições de fé. Eu queria abrir com você o Salmo 84. Nós vamos abrir o Salmo 84, versículo 5 até o versículo 7. Vamos ver lá. Quem está com a sua Bíblia aí, Salmo 84, falando em desafio, nós vamos ler aqui o salmista tocando nesse assunto, essa questão do desafio. E se você tem, nesse tempo de pandemia, um grande desafio, pode colocar aí. Não sei se a Lívia já tem alguma coisa aí, se alguém já colocou. O pessoal não colocou, não sei se eles não entenderam. Só falaram sim. Um desafio. Qual tem sido o seu principal desafio nesses dias de pandemia? O meu, eu estou sendo muito desafiado na minha questão do trabalho, ter que, assim, pastorear a igreja à distância. Isso tem sido um grande desafio e eu tenho enfrentado esse desafio. Eu conheço pastores aí que estão desesperados para voltar ao normal e alguns me ligam, entram em contato e tal. E eu digo para eles, olha, nós precisamos voltar dentro da lei e dentro das normas da segurança e da saúde pública. Enquanto isso, nós vamos então fazendo o que dá. É um grande desafio. Então, se você tem sido desafiado, alguns com crianças, outros perderam emprego e estão correndo atrás de um novo emprego, mas se você tem alguma coisa concreta que tem sido realmente um grande desafio para você, coloca. Senão não tem problema, vamos partir aqui para aquilo que Deus tem para nós hoje. Salmo 84, nós vamos ler o versículo 5, 6 e 7. Salmo 84, 5 a 7. Ao invés de eu ler na NVI, eu vou ler numa outra versão aqui, que é a Fiel, Revista e Corrigida Fiel. Ela tem uma tradução muito próximo do original. Não que a tradução da NVI aqui seja falha, não. Ela até traduz melhor, mas as palavras que são mais relevantes para aquilo que a gente vai compartilhar, está nessa versão Revista Corrigida e Fiel, e diz assim: Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão caminhos aplainados ou elevados, que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Versículo 7. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Esse salmo salta das páginas da Bíblia como se Deus estivesse falando com a mim assim: Sérgio, você vai conseguir. Vai que você consegue. Quando eu leio esse texto, parece que eu ouço a voz do Espírito Santo falando comigo: cara, levanta a cabeça, respira fundo e vai. Você vai conseguir. Você vai chegar lá. Sabe por quê? Como assim? Ele começa dizendo: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, o salmista está dizendo. Tá? Feliz é aquele que chega no limite das suas forças, porque aí ele pode dizer: Senhor, minha força acabou, não dá mais, eu não consigo, não dá para eu dar mais um passo, minha força
terminou, a bateria arriou, não tenho mais energia, não tenho mais condições, estou no meu limite, não dá mais. O pessoal respondeu, tá? Só um minutinho, depois a gente vai ver o que o pessoal respondeu. Feliz é aquele que chega no seu limite. Então, o grande desafio, depois eu vou ver, a Lívia vai falar para nós, o grande desafio que o salmista está apresentando aqui, é esse que eu acho que está presente na maioria das famílias, e penso eu que na maioria das pessoas. Você já chegou num ponto que você estava no limite da sua força, que você não dá mais, daqui eu não posso mais caminhar, não aguento mais, ou acontece alguma coisa, ou eu vou pôr fim a todo esse sofrimento, toda essa dor, não dá mais. Feliz é o homem, bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Por que ele diz que a força está em ti? Porque o limite da força dele já acabou. Quem diz para Deus, olha, minha força acabou. Deus vai dizer, ok, então daqui para frente você pode usar a minha. É isso que Deus vai dizer. Se você um dia chegar para Deus, com sinceridade, tá? Deus, minhas forças acabaram, não tenho mais energia, já deu. Deus vai falar, ótimo, então agora começa a usar a minha força. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti. Bem-aventurado é o homem cuja força está em ti. Bem-aventurado é a mulher cuja força está em ti, Senhor. Bem-aventurado é aquele universitário. Bem-aventurado é aquele chefe de família, aquele empresário. Bem-aventurado é aquele aposentado, bem-aventurado é aquele lojista, bem-aventurado é aquele estudante cuja força está em ti. Eles já foram nos seus limites, eles perceberam que não dá mais. Então, agora Deus diz para ele assim, vai na minha força. Vai na minha força. Percebe? Tá? Isso me faz lembrar do apóstolo Paulo. Eu acho que você deve ter pensado no apóstolo Paulo, né? 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, 2 Coríntios 12, 9, quando ele fala assim, né? Ele ora a Deus, não suportava mais, né? Um espinho na carne, insuportável, uma coisa que não tinha mais como Paulo suportar. Ele orou 3 vezes ao Senhor, Senhor, afasta de mim isso aqui que eu não estou mais aguentando. O que Deus falou para ele? A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em outras palavras, está falando para Paulo, eu só precisava que você assumisse, eu só precisava que você admitisse que você não tem força. Admite. Então, agora você entendeu que você não tem força? Beleza, então agora começa a usar a minha. Usa a minha, a força de Deus é inesgotável, os braços de Deus não se cansam. Eu tive 2 filhos, carregava meus filhos, chegava uma hora, a Glaucia está aqui, ela vai lembrar, chegava uma hora que doía o braço, cansava o braço de ficar ali, e punha no berço, acordava, tornava a pegar, e de novo mais um pouquinho, botava, acordava de novo, e ficava aquela coisa, doía o braço, trocava de braço, trocava de lado, sentava, ficava de pé, mas os braços de Deus não cansam. Deus te segura no colo e te leva, se for 1 quilômetro, 2 quilômetros, 10 quilômetros, Deus tem força suficiente. Você nunca haverá alguém, nada que vai esgotar as forças do Todo-Poderoso. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, Senhor. Que bênção, né? Esse é o desafio, continuar em frente na força do Senhor quando acabar a nossa. Tá? Esse é o desafio. Se você está sendo desafiado e esse desafio está sendo algo maior do que você imaginava ser, tá? Continue em frente na força do Senhor. Esse é o desafio. Esse salmo também diz assim, que passando pelo vale de Baca, faz dele um manancial ou uma fonte. Que isso, pastor? Vale de Baca? De onde vem isso aí? O que é isso aí? Esse vale de Baca é um vale na Palestina, e o significado ele é duplo. É muito interessante que a palavra no hebraico aparece 2 vezes.
E pelo menos na versão hebraica que eu tenho, a primeira com letra maiúscula, a segunda com letra minúscula. É como se tivesse escrito assim no hebraico: no vale de Baca Baca, só que são duas palavras, elas são separadas. Então, o que significa isso? A primeira palavra, ela pode significar choro. E a segunda palavra, uma referência a um arbusto que quando ele era ferido, ou talhado, ou machucado, ou cortado, ele gotejava uma seiva. E essa seiva, o produto dessa seiva era um bálsamo aromático e anestésico. Olha que bacana isso aí, né? Passando pelo vale de Baca. Algumas traduções dizem vale de lágrimas, vale de dor, vale de sofrimento. Então esse vale de Baca, ele tem uma revelação tremenda, né? Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, porque mesmo que ele passe pelo vale de Baca, que é um vale de lágrimas, é um vale de sofrimento, na tipologia bíblica é um vale de dores, é um vale de solidão, é um vale escuro, mesmo que ele passe por esse vale, tá? Ele transforma esse vale num manancial. Os estudiosos da Bíblia dizem que esse versículo, em primeiro lugar, fala de Cristo, porque essa planta que é ferida e se transforma num bálsamo anestésico tem a ver muito com a crucificação de Cristo. Quando ele foi pregado na cruz, foi furado o seu lado, saiu água e sangue, né? Símbolos da vida que foi doada por Jesus por nós. Aliás, a Bíblia toda revela sobre Jesus. Jesus passou pelo vale de Baca e transformou esse vale num manancial. Ele passou pela Palestina no século I até o século 32, 33, aquele lugar cheio de demônios, aquela terra cansada, sofrida da Palestina, maltratada pelo jugo romano. Ele passou por aquele lugar e a sua morte e ressurreição simbolizam muito bem essa planta que é ferida e que verte um líquido aromático e balsâmico. Mas também esse vale também fala da impossibilidade humana. Você reparou que tem muita coisa que é impossível a gente fazer? Eu acho que se a gente fizer uma lista, tem muito mais coisas impossíveis do que possíveis. Então, o que acontece? A gente precisa simplesmente identificar e nos impossíveis confiar em Deus. Eu lembro que quando eu era criança eu ouvia muitas pessoas falando assim: mas esse menino é impossível, essa menina está impossível. E com isso está dizendo: olha, isso aí não vai dar nada, isso aí não vai virar nada, vai ser um João ninguém. O vale de Baca é o vale da impossibilidade humana. Isso tem muito a ver com aquilo que a gente está falando. Existem coisas na sua vida que você olha e fala assim: meu Deus, é impossível, isso aqui nunca vai virar, nunca vai dar certo, esse homem nunca vai se converter, essa mulher nunca vai mudar, esse menino nunca vai estudar, esse menino não vai ser ninguém. Meu Deus, quando que eu vou ter minha casa? Quando que eu vou ter meu carro? Quando que eu vou ter paz no meu coração? Quando eu vou encontrar uma pessoa para poder construir a minha vida? A gente olha ao nosso redor e vê várias impossibilidades. Talvez a tua impossibilidade seja uma doença crônica. Talvez seja uma outra coisa, eu não sei. Mas o que acontece? A Bíblia deixa claro para nós a importância de nós admitirmos o final das nossas forças para que possamos usar a força de Deus. E também lembrar que nós vamos passar por vales que serão vales da nossa impossibilidade. Eu já passei por vários. Vários vales aonde eu cheguei diante de alguma coisa e disse: Deus, não dá, eu vou voltar para trás. Várias vezes. Quem anda comigo, minha família, os missionários mais próximos, os pastores, quem me acompanha mais de perto, sabe o que eu estou falando. Eu já vivi muitos impossíveis de Deus. E o Senhor tem prazer em ser o Deus dos impossíveis. No sentido positivo, eu sou um ser humano de impossíveis, ou seja, eu sou um ser humano de impossibilidades. Deus, ele é o Deus do impossível no sentido de ele ser o Deus das
possibilidades, porque tudo Deus pode. E como Paulo dizia, eu também tudo posso naquele que me fortalece. Quando minha força acaba, Deus fala, usa a minha. E se eu estiver passando no vale da impossibilidade, com a força de Deus, eu vou dizer, eu posso, eu vou chegar lá, eu vou caminhar, eu não vou desistir, eu não vou parar. Eu tenho orado muito por avivamento, eu tenho pedido muito a Deus a presença do Espírito Santo, e eu já estou, não sei, eu estou sentindo já um perfume diferente de Jesus Cristo. Quem já viveu um período de avivamento sabe o que eu estou falando, parece que a brisa está mudando. Tá? A gente percebe ao nosso redor a presença de Deus, tudo bem, ela enche o céu e a terra, mas em período de avivamento ela se torna quase tangível, ela se torna perceptível. A gente acorda e percebe que Deus já estava ali acordado. A gente vai deitar e sabe que Deus vai ficar a noite inteira velando por nós. Nós ficamos imersos numa nuvem de glória manifesta. É isso que eu entendo por avivamento, é isso que eu tenho buscado. Então, abra o seu coração. Se você está vivendo alguma impossibilidade, o Vale de Baca, Deus está aí agora para ser o Deus do impossível para você. E tem mais. Não somente no sentido da impossibilidade humana de Deus fazer alguma coisa, mas também tem a ver com essa questão de ser ferido, de nós sermos uma planta ferida que verte o aroma e o bálsamo. Você sabe que todas as lutas que a gente enfrenta têm um propósito. Talvez você esteja vivendo uma luta, passando por um dilema, por uma grande interrogação, e saiba que tudo que nós vivemos tem um propósito de ajudar o próximo. Você quer ver? 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e versículo 4. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Paulo lhe diz algo assim incrível, que nós já sabemos, mas que nós precisamos ter um pouco mais de entendimento. Ele diz, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão sendo atribulados. É aquela velha história, né? Só quem já sangrou sabe como se sente uma pessoa que está sangrando. Isso se chama empatia. Às vezes você tem que passar pela solidão para você ser misericordioso com quem está vivendo um período de rejeição. Eu lembro que antes de eu passar pela primeira cirurgia, eu fui operado às pressas de apendicite. Eu ia no hospital visitar os irmãos, né, que estavam operados, o pessoal lá no hospital, e eu chegava lá, ô irmão, estamos aqui, olha, vamos louvar a Deus aí, tal, pastor, sim. E eu chegava, não, vamos levantar esse astral, Deus está conosco e tal. E eu não sei porquê, eu achava que as minhas visitas eram meio insossas, o pessoal não reagia muito bem. Quando eu fui às pressas ser operado de apendicite, foi uma coisa assim meio assustadora, o médico falou, olha, você está com apendicite, ele me examinou e precisa operar, então vamos operar. Que eu tive que ficar 4 dias internado, com sonda, aquela coisa toda. Meu ministério de visitação em hospital foi transformado. Hoje eu chego para visitar alguém no hospital, eu já falo baixo, eu chego perto, eu pego na mão, né? Eu passo a mão no cabelo da pessoa, nunca vou embora sem dar um beijo na mão, na testa. E por que isso? Exatamente pelo fato de um dia haver estado no lugar onde ela está. Quando nós vivenciamos uma dor e um sofrimento, e somos também cortados e sangrados, sai de nós essa seiva que tem um papel aromático e um papel anestésico. As consolações que nós recebemos nesse Vale de Baca, nós as recebemos para transmitir a outros. É o que Paulo fala. Então, tudo que você vivenciou de ruim, que talvez não houve uma restituição,
né? Por exemplo, eu vivi muitas vezes na minha vida, eu me vi deparado com a injustiça. Sofri injustiça desde criança, muita injustiça eu sofri. E um dia eu estava lendo um livro, não me lembro que livro era, falava sobre o Deus que é um tapeceiro. Ele vai fazendo um tapete, você não entende direito como vai sendo o tecido, só quando termina que você vê o mosaico que está lá. E ele falou que na nossa vida acontece muita coisa assim, muita coisa que a gente não entende. Eu perguntava para Deus, por que eu sofri tanta injustiça? Hoje eu entendo. Essas pessoas estão todas perdoadas, e hoje quando uma pessoa chega para mim e fala, mas não é justo, eu entendo. E primeiro eu choro com ela para depois aconselhar, porque eu sei o que é viver uma injustiça. Então Paulo fala isso, a palavra de Deus diz isso. Se você está vivendo algum desafio que você está considerando insuperável, admite que você não tem força. Reconhece que Deus pode te abençoar. Ele é o Deus dos impossíveis. Simples assim. E se por acaso você sofre alguma coisa e essa situação sua não muda, não altera, Deus está te preparando para você ser uma bênção na vida de alguém lá na frente, que vai passar pelo que você passou, e você vai falar para ela assim, olha, eu passei pelo que você passou e na força do Senhor eu superei. Na força de Deus, Deus está com você. Eu entendo o que você está falando. Muitas pessoas acham que alguém que está em depressão e ansiedade é frescura, é bobagem, está fazendo fita. Eu tive que passar por síndrome do pânico, por crise de ansiedade, por depressão, para entender e hoje ser mais complacente com as pessoas que sofrem esse tipo de problema. Então, amados, essa é a grande verdade aqui, né? Esse é o desafio, transformar nosso sofrimento em consolo para o sofrimento de outros. E para encerrar, depois nós vamos ouvir o que o pessoal escreveu. Versículo 7 diz, vão indo de força em força. Salmo 84, 7. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. A expressão hebraica, força em força, no original significa força para um dia. Engraçado, né? Quando no hebraico aparece duas palavras seguidas, ela tem esse tipo de conotação. E nesse caso aqui, força, né? Então, no hebraico, força para um dia. Se Deus nos der força para 10 anos, em vez de dar dia a dia, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ficar soberbo, nós vamos ficar arrogante, nós vamos nos sentir bacana. 10 anos, minha força nunca acaba. Sabe o que vai acontecer? O nosso orgulho, a nossa vaidade vai transformar o mundo ao nosso redor para o mal, porque nós somos maus. Então, para que nós tenhamos dependência de Deus, sejamos humildes e quebrantados, a força de Deus é diária. Ah, pastor, mas poderia ser diferente, poderia ser uma força para a semana. Não. A força de Deus, Ele dá diariamente para nós. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. De cada dia para hoje. A força de Deus é diária. Ele não dá para 5 anos. Senhor, eu vou fazer uma faculdade de 5 anos, me dá força para 5 anos. Meu Deus, você não vai até o fim. Se você tiver a força por 5 anos, a tua vaidade, o teu orgulho, a natureza pecaminosa que eu e você temos, pode transformar essa força numa desgraça, uma ruína total. Então, é importante lembrar que Jesus nos ensinou, como o exemplo do maná. O maná vinha diariamente para o povo lá no caminho do deserto. Deus, ele é um Deus do hoje. Não é à toa que Deus criou o dia com 24 horas. Né? Então, a gente tem 12 horas aqui no caso, 12 horas de sol, agora é menos, né? 12 horas de sol, 12 horas no escuro. O nosso corpo vai, né? Você reparou que quando a gente deita é como se a gente estivesse morto, né? E de manhã é como se a gente ressuscitasse. Deus, né, faz com que a gente divida o dia. E essa divisão do dia não é apenas para a gente poder descansar, é para a gente aprender a depender do Senhor. Então, esse é o nosso desafio. Quero ouvir aí, Lívia, o pessoal escreveu. O que o pessoal escreveu? Fala para mim, vamos ver.
que tem aí? Desafios emocionais de manter a empresa aberta. Olha só, desafios de ordem emocional, de manter a empresa aberta. Conciliar o trabalho remoto com o trabalho de casa. Isso, conciliar o trabalho remoto com o trabalho de casa. São muitos desafios, né? Ninguém escreveu aí, mas também eu acredito que é um grande desafio para quem tem filho pequeno, dar atenção para o filho, trabalhar dentro de casa, né? Criança quer sair, criança se movimenta, tem energia para gastar, são muitos desafios, e a minha oração é que você possa estar lendo ainda o Salmo 84, que eu acho que ele tem muita coisa para nos ensinar, mas se lembre disso, tá? O nosso desafio é continuar em frente, vamos para frente, né? Na força do Senhor. Vamos transformar o nosso sofrimento em consolo para outros e ter humildade para viver diariamente a força que Deus nos dá. Nós estamos aí com mais ou menos umas 77, 78 pessoas, ou pelo menos equipamentos ligados, e está muito feliz. Eu queria citar o nome de cada um, né? Estou vendo agora aqui, está aparecendo para mim a Quinha, está aparecendo a Marinês, Evelise, Luciana Queiroz. Sua prima? É a Lu? É. Ah, muito bem. Quem mais? Quem mais está aí? Gustavo Porteiro. Nós já vamos orar. Daqui a pouquinho nós vamos orar. A gente vai cantar um? Vamos. Nós vamos orar primeiro, depois a gente encerra cantando. Você tem algum pedido de oração? Você liga o seu pensamento agora com o Senhor. O Espírito de Deus está aqui. Eu sinto a sua presença de forma incrível. Hoje, desde que eu levantei até agora, eu tenho percebido, está balançando aqui, eu tenho percebido a presença do Senhor. E Deus está agora para fazer uma grande obra no seu coração. Busque a Deus todos os dias. Ele nunca vai te desamparar. Todos os momentos que você o procurar, você vai encontrá-lo. Eu vou dobrar meus joelhos aqui, como eu faço toda quarta-feira, e você me acompanha nessa oração. Vamos orar. O Espírito de Deus vai nos dar essa graça maravilhosa e vai transbordar em nosso lar, em nossa casa. Pai, nesse momento, eu te agradeço por essa palavra, Jesus. Eu te louvo porque o Senhor se lembrou de nós. Eu te agradeço porque o Senhor traz a gente na sua mente. O Senhor sabe quem nós somos, onde nós estamos. O Senhor sabe, meu Deus, o grande desafio que nós brasileiros e muitas pessoas no mundo estão vivendo agora. Pessoas com medo, pessoas, Senhor, vivendo situações de conflito dentro de casa, pessoas que estão sofrendo com confusão mental, pessoas que estão sofrendo, ó Deus, problemas de ordem financeira, Deus, questões ligadas à empresa, gente com seu contrato sendo cancelado. Nós sabemos, Pai, que há conflitos conjugais, conflitos de pais e filhos. Senhor, quantos estão agora no limiar da sua força? Já são quase 3 meses, nós não vemos uma melhoria no quadro dessa pandemia. Senhor, por favor, visita-nos. Nós cremos que uma nuvem de glória está, Senhor, pairando sobre nós. Um grande derramado do Espírito vai acontecer. Eu creio nisso, os meus olhos ainda verão. Eu sei, Senhor querido, que o que nós estamos orando agora não é unicamente o nosso clamor, mas é o clamor de muitos irmãos, orando, pedindo um derramado Espírito, que quebrante o nosso coração, que aumente a nossa fé, que nos dê amor pela Bíblia, que nos dê paixão pela oração, que nos leve, Senhor, a adentrar, ó Deus, caminhos que nós antigamente não conhecíamos e que ainda não trilhamos. Queremos, Deus, entregar-nos mais e mais em Ti. Ó Deus, há um rio de vida, ó Deus, correndo por essa live, há um rio de poder, há um rio de unção, há um rio de alegria, há um rio de força, de virtude, de energia vinda do trono de Deus, ó Deus, para que as áreas que estão doentes, que estão cansadas, que estão feridas, recebam agora
seja o bálsamo, recebam o bom perfume de Jesus Cristo, que este vale de Baca, que muitas vezes nós atravessamos e temos que atravessar, Senhor, nele possamos descobrir que verdadeiramente não somos fortes o suficiente, não somos fortes como achávamos que éramos, mas temos um Deus que diz que nos carrega no colo e os seus braços nunca se cansam. Jesus, muito obrigado pelo sacrifício da cruz, foi pelo teu sacrifício que nós hoje temos fé, e que essa fé transborde em nós, que a bênção do Senhor esteja sobre cada lar, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, e todos digam amém, amém, amém. E amém, Jesus, glória a Deus. Eu quero cantar um cântico que é bem conhecido, para a gente estar encerrando. Vou ver se eu pego o tom aqui, porque eu estou sem a cifra. Ele diz que existe um rio, e esse rio não para de correr, é o rio de Deus, é o rio do Senhor, Deus está conosco. Se Deus tocou teu coração, se essa reunião foi especial para você, coloca ali embaixo, coloca, foi uma bênção, pastor, foi muito edificante, a palavra de Deus tocou de forma especial no meu coração, e dá um glória a Jesus, né? Dá um glória a Deus aí, e vamos louvar o Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do seu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Amém. Essa é a fonte. Deus é a fonte. Nós aqui estamos apenas congregados, né? Estamos juntos, mas a fonte é o Senhor. Deus te abençoe. É uma pena, né, que a gente tem que dizer, mas precisamos, cada um nas suas atividades. Eu sei que cada um aí tem as suas atividades, e a gente guarda essa palavra no coração, né? Lembrando do salmista que diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Tá bom? Deixe lá o seu comentário, tá bom? Uma vez me disseram que é importante a gente clicar ali no positivo, né? No joinha e no coraçãozinho. O Facebook, o sistema vai entender que muitas pessoas gostaram, então ele vai dar espaço, né, para a live poder atingir outras pessoas. Então a quantia de comentários e de joinha sempre é um grande impulso, né? No caso aqui é um impulso para a palavra de Deus, tá bom? Então Deus abençoe a todos. Deixa eu ver se entrou mais alguém aqui que eu não falei o nome. A Cecília. Cecília. Quem mais? A Rita já falou. Rita já falei. Deixa eu pôr o óculos, senão eu não consigo enxergar. Opa,
Quase foi pro chão meu óculos aqui. Já falei. Deixa eu ver, tem um númerozinho aqui, 42. Não aparece não. Para mim não vem. Eu preciso. Se tiver mais alguém. A Nena, sim. Glória a Deus. Muito bem. Márcia. Amados, Deus abençoe a todos então. A gente fica muito feliz com a participação de todos. Próxima quarta-feira estaremos aqui. Lembrei agora. Eu quero agradecer em nome da Vida em Cristo e dos pastores, dos missionários, da ABVEC, o amor que os irmãos têm demonstrado trazendo seus dízimos e ofertas. Muito obrigado. A igreja está conseguindo se manter, as contas da igreja estão sendo pagas. A gente está assim muito feliz sabendo que todos que dizimam oferta fazem-no com sacrifício a Deus, né? A gente sabe que muitos tiveram salários cortados, acabaram tendo suas dificuldades de ordem financeira, mas a igreja tem sido suprida. Deus te abençoe, Deus multiplique cada vez mais bênçãos na sua vida. Eu agradeço de coração em nome de Jesus, sabendo que vocês têm compromisso com Deus. Esse compromisso com Deus realmente é fora de série. A nossa igreja é uma igreja muito unida, é muito família, muito participativa e muito responsável. Temos sido bastante responsáveis, especialmente nessa época em que a gente vive, esse momento que a gente vive, que é um momento de escassez. E se você tiver alguma dificuldade, tiver algum problema, ligue para nós. A igreja está sendo solidária também com seus membros. Se você tiver alguma dificuldade, 3582-3366, a gente vai levar o caso para a diaconia, vamos te ajudar, seja lá o que for, a igreja vai te apoiar. Amém? Deus abençoe a todos. Estamos encerrando mais esse encontro. A Erika falou que a Elô está mandando coração. A Elô está mandando coraçãozinho pro pastor. Beijo, Elô, tá? Se o Heitor estiver aí, beijo para o Heitor também. Se tiver alguma criança aí, tá bom? Não sei se o Lorenzo está aí. Quem mais? De criança, me ajuda aí. A Jamila estiver aí. Os meninos da Andréia. Os meninos da Andréia. O Fabrício e o Murilo estiver por aí também. Um beijo para todos, tá bom? Todas as crianças, muita saudade de vocês. Deus abençoe a todos. Até quarta-feira que vem ou até o fim de semana, né? Estaremos juntos no nosso culto. Grande abraço.